Queridos, eu quero pedir que os amados abram a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, o evangelista Mateus. Eu gostaria de meditar com os amados lá em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14. Verso de número 22 ao 32 é o texto que nós estaremos meditando nessa noite. Desejo do meu coração é que nós venhamos compreender, ter a plena certeza de que esse Jesus, ele vem de encontro a cada um de nós, em meio da escuridão, no meio dos nossos medos, no meio da ansiedade, da preocupação. O contexto que nós vivemos é um contexto de dor, de tristeza, de luto para muitos, infelizmente, né? Nós vivemos um momento tenebroso, um momento triste, não só no nosso país, mas para o mundo todo. Isso é bíblico. A palavra de Deus diz que esses sinais que antecedem a vinda do nosso Mestre Jesus Cristo são epidemias, são enfermidades. Então, nós glorificamos ao nome de Deus porque isso nos leva a compreender que a nossa redenção se aproxima, que o dia da vinda de Cristo se aproxima. Embora a palavra de Deus diz que esses são só o princípio das dores. Nós não devemos nos assustar, nós não devemos temer, nós devemos ficar com o coração em paz, fazer isso que todo o povo de Deus tem feito, acredito eu, está acatando a ordem das nossas autoridades superiores e estarmos firmados na rocha que é Cristo Jesus, manter os nossos olhos firmes em Jesus Cristo, fitos em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Vamos ler a palavra de Deus? Mateus capítulo número 14, versos número 22 ao 33. Logo ao sair, compeliu Jesus os discípulos a embarcar, a subirem no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia das multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram amedrontados. Algumas versões vão dizer aterrados, aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém? Amados, essa palavra vem de encontro aos nossos corações, nesse contexto de medo, nesse contexto de dor. O texto fala que Jesus havia multiplicado pães e peixes
nessa situação aqui, e está rodeado de uma multidão de pessoas. Ele chama os discípulos, leva os discípulos a embarcarem, a subirem no barco e passarem para o outro lado do lago de Genezaré, enquanto ele despede as multidões. A multiplicação dos pães aconteceu, a multidão se encontrava à volta de Cristo, e agora Jesus está despedindo as multidões, e a obra de Deus continua. Ele tem algo a fazer do outro lado do lago de Genezaré. E ele leva os discípulos a embarcarem e atravessarem para o outro lado do lago. E ele despede as multidões, diz o texto aqui, e sobe até o monte com um propósito, com uma finalidade. E o texto deixa bem claro, com o propósito de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, diz o versículo de número 23. E nós aprendemos a primeira lição desse texto aqui. Nós aprendemos a primeira lição para a minha vida e para a tua vida. A vida de Jesus foi marcada por uma vida de comunhão com o Pai. Enquanto Jesus esteve aqui na terra, o ministério de Jesus foi marcado por uma vida de oração, de intimidade com o Pai. Queridos, nós não conseguiremos passar por situações de tribulação, por situações de luta, por situações que vêm e nos balança sem uma vida de oração. Jesus cumpriu com o ministério dele aqui na terra por ter intimidade com o Pai. Jesus cumpriu com o propósito pelo qual ele veio aqui na terra, e em muitos casos ele passou por situações perturbadoras, situações difíceis. Nós vemos ele orando, e ele diz que a alma dele, em um determinado momento, quando ele está enxergando o que ele vai enfrentar na cruz do Calvário, ele diz que a alma dele está angustiada. Angústia, profunda angústia, percebendo o que ele ia enfrentar na cruz do Calvário. Nós vemos Jesus passando por momentos de perseguição, por momentos de afronta, por situações de perseguição, por situações de tentação. Meus amados, essa lição aqui ela é fundamental para você que é crente em Cristo Jesus. Em meio a todo esse caos que se encontra no mundo, vai fazer grande diferença na minha vida e na tua vida, na nossa família, na nossa comunidade de fé, uma vida de oração. Jesus orava com os discípulos, Jesus orava pelas pessoas, mas o texto diz aqui que Jesus também orava sozinho. Queridos, esse tempo em que nós nos encontramos nas nossas casas, fecha a tua porta, fecha a porta do teu quarto, tem um momento de intimidade, tem um momento de crescimento espiritual na tua vida. Aproveita esse momento para glorificar o nome de Deus, para bendizer o nome de Deus, para crescer na comunhão com o Senhor teu Deus. Então, a palavra de Deus diz que em caindo a tarde, lá estava ele só. O melhor lugar para se encontrar. Depois de um dia corrido, depois de um dia de multiplicação de pães, de peixes, depois de atender uma multidão, nós precisamos de um momento a sós com o Mestre. É isso que vai nos dar força para continuarmos. É isso que vai nos dar ânimo para continuar. É bem verdade que todos nós vamos sofrer as consequências desse vírus que adentrou as portas do nosso país. Já estamos sofrendo. Todos nós. Empresas estão sofrendo nesse exato momento. Famílias estão sofrendo as circunstâncias. Nós vamos sofrer de várias formas, mas nós vamos passar por tudo isso com intimidade com Deus. Nós vamos passar por tudo isso certos de que o Senhor está no controle de todas as coisas e de que o Senhor é o nosso pastor. Isso nos basta. O Senhor sendo nosso pastor, nada nos faltará, queridos.
nada nos faltará. Nós somos chamados a glorificar o nome de Deus, a vivermos uma vida intensa de oração em momentos de tranquilidade e também em momentos perturbadores, em momentos difíceis. Como é que está a tua vida de oração? O que você tem feito nesses dias perturbadores, nesses dias em que o caos está instalado no nosso país? Gaste um tempo falando com o Pai. Gaste um tempo com intimidade com o Senhor. O imperativo do apóstolo Paulo continua batendo nos nossos ouvidos: orai sem cessar. Orai sem cessar. A palavra de Deus continua falando aos nossos corações: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim no dia da angústia. Clama a mim e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. É tempo de nós orarmos com as nossas famílias, é tempo de nós dobrarmos o nosso joelho, é tempo de nós nos reunirmos com os nossos familiares, é tempo de você ir sozinho para o teu quarto, para o secreto e falar com Deus. Somente assim, a paz de Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, vai inundar os nossos corações em meio a esse caos. Queridos, outra lição que nós aprendemos aqui, além de nós termos que praticar uma vida de oração, não basta somente aprendermos sobre oração. A palavra de Deus, no versículo de número 24, acompanhe comigo na tua casa, por favor, para a gente não se perder aí. Diz que Jesus está orando sozinho ao cair da tarde, lá está ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Essa é a situação que os discípulos estão passando. Os discípulos estão passando, em primeiro lugar, a situação está difícil aqui porque eles estão distante da terra. Eles estão atravessando o lago de Genezaré, e a Bíblia diz que quando eles são acometidos dessas ondas que vem batendo no barco deles, desse vento contrário, eles estão longe, estão distantes, provavelmente no meio do lago de Genezaré aqui, sem muita coisa que eles pudessem fazer. Primeira coisa que está acontecendo com eles aqui, eles estão distantes. Jesus está distante. Jesus subiu para um monte para orar. Eles estão sozinhos no meio dessa tribulação aqui. A Bíblia diz, é enfática em dizer que há muitos estádios da terra. Segunda situação perturbadora que eles estão passando aqui, além de estarem longe da terra, no meio do lago, eles estão sendo açoitados pelas ondas. As ondas estão vindo e batendo com força contra o barco deles. Com força. Eles estão correndo o risco de afundar o barco aqui. E aqui nós percebemos que isso vem gerando medo no coração deles. Ansiedade, preocupação. Será que o barco vai afundar? Será que não vai? O que vai acontecer com as nossas vidas? Onde está Jesus? Será que Jesus está no controle de todas as coisas? Perguntas que vêm ao encontro dos nossos corações. E a terceira situação difícil que eles estão passando nesse contexto aqui o vento é contrário. O vento não está favorável. O vento é contrário. Conosco não é diferente, queridos. Estamos passando por uma situação difícil. Olhamos à nossa volta e o que nós vemos é escuridão. Não vemos uma saída. Estamos distante de tudo, distante de todos, estamos isolados. Estamos sendo por ondas amedrontadoras. Estamos sendo açoitados no nosso barco. Nós olhamos e falamos: o que vai ser das nossas famílias? O que vai ser das empresas? O que vai ser da economia do nosso país? O que vai acontecer no dia de amanhã?
A ansiedade, ela vem tomando conta do coração de muitos. O pranto, o lamento, a tristeza, ela é visível no olhar das pessoas. As pessoas estão aterrorizadas. As pessoas estão desesperançosas. As pessoas estão em pânico, em desespero. O vento é contrário. A situação, ela vem se agravando diariamente. O número de vítimas desse vírus vem aumentando diariamente. Pessoas estão morrendo. Pessoas estão sendo internadas a todo momento, a todo instante. Queridos, o que nós aprendemos com essa lição? Com toda essa situação que está acontecendo à nossa volta, que ensinamento que nós aprendemos? Nós temos entrado na onda do murmurado, reclamado, entrar em pânico, entrar em desespero. O que tem falado mais alto aos nossos corações? A voz da ansiedade, a voz do desespero ou a voz do Santo Espírito? O que nós fazemos diante de tudo isso? Talvez pergunta essa que bateu, que veio ao coração dos discípulos também. O que nós podemos fazer diante de tudo isso? É bem verdade que eles não poderiam fazer nada, absolutamente nada. Tudo fugia do controle deles, totalmente. A situação fugia totalmente do controle dos discípulos, assim como foge a nossa também. Muitas vezes, não somente nesse contexto de vírus, mas constantemente, meus amados, nós olhamos para as nossas vidas e nos pegamos como pessoas fracas, limitadas, que não têm o controle de absolutamente nada. Só existe um que tem o controle de todas as coisas, queridos. Então não reclame, não murmure, ore, desabafe com Deus. Peça que Deus retire do teu coração todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade e descanse nas promessas de Deus. A palavra de Deus está cheia de promessas. Não gaste o teu tempo em casa sem fazer nada. A palavra de Deus diz que nós devemos viver não como tolo, não como nécio, mas como pessoas sábias, remindo o tempo, aproveitando o tempo ao máximo, orando, meditando na palavra de Deus. Se você faz parte da nossa comunidade de fé, foi postado no grupo do WhatsApp da igreja vários cursos, estudos, na internet tem muita coisa boa, né? E você tem também na tua casa uma Bíblia com 66 livros, para você ler, meditar, compreender qual a vontade do Senhor para a tua vida. Não tenha medo. É lindo, meus amados, nós olharmos para o verso número 25, em meio a todo esse caos instalado, em meio ao medo, em meio à ansiedade, em meio à preocupação, em meio ao terror, aí em meio à escuridão. Diz que na quarta vigília da noite, verso número 25, na quarta vigília da noite, Jesus veio ao encontro deles, andando por sobre o mar. A quarta vigília, segundo o sistema romano, a noite era dividida em 4 períodos de 3 horas cada uma. A quarta vigília seria entre as 3 e 6 horas da manhã. Então Jesus, algo que nós compreendemos aqui, Jesus orou a noite toda. Jesus passou a noite toda no monte orando e por essa situação de medo no meio do mar, no meio do lago de Genezaré. Nós não sabemos quanto tempo. O que nós sabemos é que Jesus, entre as 3 e 6 horas da manhã, quando o caos está dominando a vida dos discípulos, Jesus vai ao encontro deles. Que coisa linda, queridos. Jesus vem ao nosso encontro, Jesus vem ao encontro dos seus escolhidos, dos seus eleitos, da sua igreja, do seu povo, quando nós menos esperamos. Jesus vem ao encontro das nossas vidas,
vem ao encontro dos discípulos quando nós não temos mais esperança nenhuma. Quando o medo tomou conta da vida dos discípulos, Jesus vem, e é lindo como ele vem. Ele poderia vir de outras formas, de outras maneiras, mas a palavra de Deus diz que ele vem andando por sobre o mar, sobre as águas, vem dominando a situação, ele vem no meio do mar agitado. Coisas. Ele vem ao encontro das nossas vidas, descansa, fica tranquilo. Deus sabe todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, absolutamente no controle de tudo. Obedecendo às autoridades, fique na sua casa, cultuando ao Senhor com a tua família pela internet, lavando a mão com sabão, com água, usando álcool gel, mas permaneça firme no esconderijo do Altíssimo. Isso tudo vai resultar em glória para o nome de Jesus Cristo. Pessoas precisam reconhecer que não são nada, que são pó e que precisam de Deus. O mundo tem afrontado a Deus, o mundo tem desafiado a Deus. Nós vivemos em um contexto, ainda hoje falava com o irmão Fernando Cruz pela internet, pelo WhatsApp, em um contexto em que as pessoas têm vivido como se Deus não existisse, tem blasfemado constantemente, em um contexto em que as pessoas permanecem. Então é um tempo que o juízo de Deus visita essa terra. É o tempo em que o juízo de Deus visita essa terra, para que as pessoas percebam que existe um Deus e que Ele não está contente com a falta de piedade a Deus que está acontecendo neste mundo. O brado de Deus vem ao encontro do ouvido de uma igreja fria, de uma igreja descomprometida, de pessoas que não querem compromisso com Deus, e também de um mundo ímpio. Arrependei-vos, arrependei-vos, se arrependam, abandone os seus pecados, coloque Deus em primeiro lugar na tua vida, seja um crente comprometido com Deus, glorifique o nome do Senhor, viva exclusivamente para o Senhor. Ele é o Deus bondoso, amoroso, misericordioso, Ele é o Deus justo, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus encontro andando por sobre as águas. É interessante, o versículo número 26, como os discípulos reagiram a esse vir de Jesus ao encontro deles por sobre as águas. Verso número 26, a palavra de Deus diz assim: e os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados ou amedrontados e exclamaram: é um fantasma, e tomados de medo gritaram. Os discípulos não reconheceram a Jesus em meio a esse caos. Os discípulos estavam tomados de medo, de ansiedade, de preocupação devido ao contexto em que eles se encontravam. E que quando eles veem esse vulto vindo ao encontro deles, é noite, está provavelmente um nevoeiro à volta deles, eles veem esse vulto andando, vindo na direção deles, sobre as águas, andando sobre as águas, e eles ficam amedrontados, aterrorizados, e exclamam: é um fantasma, e ficam tomados de medo e gritam. Eles gritam de medo, ficam tomados de grande medo. Havia no contexto deles aqui, de pescadores, assim como também na nossa ilha aqui, assim como no Brasil, existem várias lendas. Eles ficaram tomados de grande medo aqui, porque havia uma lenda no meio deles, que quando alguém via um espírito, o crente não acredita em fantasma,
que um morto possa voltar para amedrontar ele. Nós não acreditamos, a palavra de Deus não nos dá base para isso. O que havia no meio deles era uma lenda que dizia que quando alguém visse um fantasma, uma pessoa do além, alguém que já havia morrido, essa lenda no meio dos pescadores, no meio do povo ali, dizia que havia chegado o dia deles, havia chegado o dia da morte deles. Então os irmãos imaginam a situação. Eles já estavam com medo, devido ao mar agitado, à noite, estão longe da terra, as ondas estão batendo com força no barco deles, e eles olham e veem um vulto. O que vem na mente deles? Segundo essa lenda, estamos todos perdidos, vamos morrer. Então, meus amados, o encontro deles, no meio desse medo, no meio desse caos aqui, e diz o verso de número 27, que Jesus vem com uma boa notícia no meio do caos. O príncipe da paz vem derramando da sua paz sobre o coração das suas ovelhas, sobre o coração do povo de Deus, sobre o meu coração, sobre o teu coração, medo que as pessoas estão. Verso 27, a palavra de Deus diz: mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo. Essa é a mensagem de Deus para mim e para você no meio de todo esse caos. A preocupação, Jesus vem ao nosso encontro nessa noite e diz: se anima, não desanima, tenha bom ânimo, olhando para Jesus Cristo, continua olhando para a palavra de Deus. As promessas de Deus estão se cumprindo, as promessas de Deus são verdadeiras. Permaneça confiante no Deus que está no controle de tudo. Se anima. Queridos, se nós olharmos para a nossa volta, a tendência é nós entrarmos em pânico, numa depressão, desanimarmos. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus e meditarmos na palavra de Deus, nós temos muitos motivos para nos animarmos. Então, a boa notícia para mim e para você é: não desanime, se anime. Testemunhe em nome de Jesus Cristo no meio do caos. Nós olhamos para o passado e nós vemos muitos homens tendo a mesma atitude. Daniel foi um exemplo disso. Daniel testemunhou do nome de Cristo no meio de uma situação terrível, no meio de uma situação em que a própria vida dele estava correndo risco, em um contexto em que ele foi jogado no meio da cova dos leões, dentro da cova dos leões. Nós vemos também Sadraque, Mesaque, Abednego, amigos de Daniel, sendo jogados na fornalha, mas ainda assim, no meio de todo esse caos, continuavam testemunhando Cristo. Nós precisamos testemunhar da grandeza do nosso Deus, da soberania do nosso Deus, da justiça do nosso Deus, do amor de Jesus Cristo, ainda nesse contexto. Então permaneça com teu coração cheio de fé, firme na graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Não desanime. Ele se apresenta dizendo: sou eu. Quando Jesus se apresenta a cada um de nós, quando nós temos a plena certeza de que Ele está conosco, nós não precisamos desanimar. Segunda palavra de Jesus Cristo, segunda ordem de Jesus Cristo aqui para eles, não tenham medo. Não tenham medo. Por que nós devemos não ter medo? Qual o motivo para nós não termos medo diante de todo esse caos? Qual motivo eles tinham para não ter medo no meio de toda essa situação que eles estão vivendo aqui? Longe da terra, longe de Jesus Cristo, na compreensão deles, né? Se bem que ele estava bem próximo ali agora, açoitado pelas ondas e vento contrário. Que motivo eu tenho para não ter medo? A situação ela é terrível. Como é que eu não vou ter medo, Mike? Nós temos motivo para não ter medo. Jesus, o príncipe da paz.
que vem ao nosso encontro e diz: não tenham medo. Queridos, se fosse qualquer pessoa dessa terra aqui, que viesse ao nosso encontro e falasse: não tenha medo. Nós temos visto no meio dos pregadores coaching aí, uma massageação de ego, pessoas motivando umas às outras. Ser motivado é bom, só que a nossa fé ela não está baseada em palavras humanas, em palavras vazias, em pessoas umas às outras. Quem vem ao nosso encontro não é um pregador, não é um homem, não é qualquer famoso, qualquer. Quem vem ao nosso encontro e diz: não tenham medo, é aquele que está no controle de todas as coisas. Quem vem ao nosso encontro diante desse caos, e de repente a situação que você está vivendo, ela não é somente a situação do Covid-19, de repente é uma situação de conflito familiar, de repente é uma situação de luto, de repente é uma situação de confronto, uma situação de desemprego. A palavra de Deus também vem ao nosso encontro, ao meu encontro, ao teu encontro. Você que serve a Jesus Cristo, não tenha medo. Não tenha medo. O medo é paralisante, o medo nos neutraliza, o medo nos põe para baixo, o medo nos leva a olhar para uma situação que não é tão grave e vemos como um gigante. O medo nos leva a concentrarmos o nosso olhar não no Criador de todas as coisas. O medo nos leva a fazermos não aquilo que o salmista fez ao elevar os olhos sobre o monte. Ele diz: eu elevo os meus olhos sobre os montes e eu digo: de onde me virá o socorro? Ele diz: o socorro não vem de nada que está à minha volta, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero convidar você a tomar essa mesma atitude, a olhar para o alto, a não ter medo, a não focar o teu olhar a nada aqui nessa terra, queridos. Uma das lições que nós aprendemos diante de tudo isso é compreendermos que a nossa esperança ela está no Rei dos Reis, ela está em Jesus Cristo. Uma das lições que nós aprendemos quando tudo foge ao nosso controle é a plena certeza de que só Deus é a nossa única esperança. É nós tirarmos os nossos olhos das coisas terrenas, é nós descansarmos no amor de Jesus Cristo, é nós lembrarmos que tudo aqui é passageiro, que céus e terra passarão, mas que Jesus Cristo continua no controle de todas as coisas. Não tenha medo, tenha bom ânimo. Jesus vem ao nosso encontro. Jesus está bem perto. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus transcendente, isso é verdade. Ele habita num alto e sublime trono. Mas uma verdade clara também nas Escrituras é que Ele é o Deus imanente, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que a palavra de Deus deixa claro, ainda no Evangelho de Mateus, capítulo número 28, Ele diz: eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Você pode ter a plena certeza, querido, pela fé. O servo de Deus, o cristão, o crente, a igreja de Cristo não é chamada a viver por vista. A palavra de Deus nos ensina a não vivemos por vista, mas a vivemos pela fé. Nós temos a plena certeza de que Jesus está conosco, independente das circunstâncias. E isso tudo nos leva a continuarmos pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Não tenha medo. O verso 28 diz que Pedro toma a voz neste momento. Leia comigo o verso número 28. Ele diz: respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, permita que eu vá contigo andando sobre as águas. Senhor, se és tu, manda que eu vá ter contigo. Mas eu não quero de qualquer forma não, Senhor. Eu quero do mesmo jeitinho que o Senhor está caminhando, sobre as águas. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Eu sei que o Senhor, eu conheço, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá caminhando sobre as águas com o Senhor.
E para a surpresa de Pedro, o verso número 29, Jesus diz: vem, Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi até Jesus. Que coisa linda, queridos. Que verso espetacular, que verso maravilhoso. Nós contemplamos a situação aqui, eu estou pregando aqui e a cena vem à minha mente, uma situação tenebrosa, uma situação de medo, um caos instalado, vem um vulto ao encontro deles, eles gritam, achando que é um fantasma. Jesus vem com a mensagem de esperança ao coração deles, dizendo: tenham bom ânimo, não tenham medo. Pedro olha para o vulto e diz: se é o Senhor, manda que eu vá até o Senhor. E ele chama, dizendo: vem. E Pedro coloca o pé fora do barco, e quando ele pisa na água, a água está mais dura do que esse piso aqui. E ele vai caminhando até Jesus sobre as águas. Queridos, nós temos olhado para Jesus Cristo, temos dado ouvido à voz do Mestre. Nós temos olhado para a palavra de Deus e temos obedecido à voz do Mestre. Pedro falou com o Senhor e pediu, na verdade falou: se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. A palavra do Senhor foi: vem, vem. Como é que está a nossa fé? Em quem nós temos depositado a nossa esperança? Nós temos dialogado com o Senhor em meio ao caos, quando Ele vem ao nosso encontro. Nós temos falado com o Senhor: Senhor, permita que eu continue caminhando, que eu vá caminhando até a Tua presença. Ainda que o medo esteja no meu coração, vem. Essa é a palavra de ordem do Senhor para Pedro. Essa é a palavra de ordem do Senhor para mim e para você. Deus nos chama, em meio a esse caos todo, a permanecermos firmes, olhando para Ele e vivendo o sobrenatural. E vivendo o sobrenatural. E vivendo os milagres de Deus. E vivendo o agir de Deus ainda nesse tempo. Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. O verso número 30 diz que Pedro, reparando porém na força do vento, teve o quê? Medo, e começou a submergir e gritou: salva-me, Senhor. Nós compreendemos aqui também que enquanto Pedro estava com os olhos em Jesus, prestando atenção na voz do Mestre que disse: vem, ele permanecia firme, ele permanecia andando sobre as águas. Mas o texto diz que Pedro começou a reparar na força do vento. O texto dá a entender aqui que Pedro tirou o olhar dele do autor e consumador da nossa fé. O texto dá a entender aqui que Pedro passou a olhar para as circunstâncias que estavam à sua volta. Onde está o nosso olhar, queridos? Onde está o teu olhar? Está nas circunstâncias? Se estiver nas circunstâncias, vai acontecer aquilo que aconteceu com Pedro. Pedro começou a submergir, Pedro começou a afundar. Mas enquanto os nossos olhos estiverem em Jesus Cristo, nós permanecemos andando sobre as águas, nós permanecemos vivendo os milagres, vivendo debaixo da misericórdia, do poder de Deus. Nós estamos vivendo o sobrenatural enquanto os nossos olhos estiverem fitos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não tire o teu olhar de Jesus. Permaneça firme em Jesus Cristo. Continue estudando a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Nós estamos limitados em cultuar o Senhor juntos, mas vamos fazer de tudo para estarmos fazendo devocionais diariamente com a igreja. Vamos fazer de tudo para estarmos orando juntos. Vamos fazer de tudo para permanecermos em um tempo de crescimento. Eu acredito que esse tempo é um tempo ideal para que nós venhamos crescer
na caminhada com Jesus Cristo. Permaneça olhando para Jesus Cristo, senão você vai afundar. É interessante a atitude de Pedro quando ele começa a afundar. Ele gritou: salva-me, Senhor. Eu não sei como é que está a sua fé, querido, mas se você passar por uma circunstância em que a tua fé se torna pequenininha e você começa a afundar, por uma circunstância em que você venha tirar o teu olhar de Jesus Cristo, olha, faça isso que o apóstolo Pedro fez aqui. Nós somos passíveis disso também. Somos falhos, somos humanos. A nossa vida muitas vezes ela está lá em cima e outras vezes ela está lá embaixo. A caminhada do cristão é feita de vales, altos e vales, altos e vales. E nós somos chamados aos momentos de queda que tivermos, momentos de fraqueza, a gritarmos, a clamarmos ao nosso Deus, dizendo: Senhor, salva-nos. E é lindo o que diz o versículo número 31, diz que Jesus prontamente, a palavra de Deus diz que o nosso Deus é socorro bem presente nas tribulações. Ele não é ausente. Deus se importa com você, Deus se importa comigo, Deus se importa com seus filhos, Deus Deus se alegra em nos levantar quando nós clamamos que estamos caídos. Deus se alegra em vir ao nosso encontro quando nós estamos correndo um risco, quando nós estamos sucumbindo, afundando, submergindo. Nós clamamos por socorro, Ele se alegra em vir ao nosso encontro. Prontamente a Bíblia diz que Ele estendeu a mão. E eu lembro do que a palavra de Deus diz lá em Isaías. A palavra do Senhor diz: não temas, assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te tomo pela minha mão direita e te digo: eu te ajudo. Não temas, Jesus é contigo. Não se assombre, Ele é o nosso Deus. Não nos deixemos levar pelo medo. Continuamos olhando para Jesus Cristo. É Ele quem vem ao nosso encontro quando estamos afundando, sucumbindo, com as nossas fraquezas, com as nossas limitações humanas, e diz: eu te ajudo, eu te pego com a minha destra fiel e te digo: eu te ajudo. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome de Jesus Cristo, que não nos abandona um só instante. Estendendo a mão, tomou. Ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Há momentos, meus amados, em que a dúvida toma conta dos nossos corações. Isso é verdade. É nesses momentos que nós devemos clamar ao Senhor por socorro. Finalizando, meus amados, a consequência de tudo isso. Ao que levou tudo isso? Qual foi o fim de toda essa situação? De medo, de dor, de pranto, a esse contexto de ansiedade, de preocupação que os discípulos passaram enquanto a onda batia no barco deles. Verso número 32 diz que Jesus subiu no barco, assim como também Pedro, e o vento cessou. Aquele que os discípulos olham e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aquele que manda e acontece. Aquele que fala e aquele que diz haja e acontece. Aquele que está no controle de todas as coisas. Aquele que tem todo o poder. Ele sobe no barco, o vento cessa, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, toda essa situação, todo esse contexto de tribulação aqui, levou eles a uma plena adoração do nome de Jesus Cristo. Levou eles a estarem próximos de Jesus,
a glorificarem o nome de Deus, dizendo: Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Tudo isso que nós estamos passando, tudo isso que você está passando, que o povo de Deus está passando, vai resultar em adoração a Jesus Cristo. A palavra de Deus deixa claro lá em Romanos 8, 28, que essa semana nós já fizemos devocional com a igreja, nesse versículo. A palavra de Deus diz que nós sabemos, nós temos a plena certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, tudo isso vai cooperar para o meu bem, para o teu bem. Que nós venhamos colocar essas verdades em prática nas nossas vidas. Vivam a vida de oração. Em meio a todo esse caos aí, que nós venhamos aprender com Jesus a estarmos sozinhos com o Pai, a orarmos, a louvarmos e bendizemos ao nome do Senhor. Ele é o Deus que vem de encontro às nossas vidas em meio aos nossos medos. O príncipe da paz vem de encontro à minha vida e à tua vida. A palavra de ordem de Jesus para mim e para você é: não tenha medo, não desanime, permaneça firme nos caminhos do Senhor. Que nós possamos viver o sobrenatural de Deus, que nós possamos manter o nosso olhar fito em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, vivendo uma vida de plena adoração. Deus está no controle, não desanime. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a Cíntia aqui, neste momento, e nós vamos louvar o Senhor com o hino de número 525 do Inário Salmos e Hinos. Amém? Benjamin e Teófilo vão estar recitando 2 versículos, Cíntia? Um versículo? Vem bem, Theo, aqui recitar o versículo então. Calma. Aqui, ó. Na frente. Vamos lá. Vem, Theo, vem, Theo. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor, a fazerem o bem. Hebreus 10, 24. Amém. Hebreus 10, 24. Que nós pensamos em ajudar uns aos outros e a fazermos o bem a todos. Amém. Vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Cíntia vai estar me ajudando aqui neste momento. Salmos, hinos, hino de número 525. Hino de número 525. Oração noturna. Finda-se esse dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Hoje com pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal, de sofrer alcanço pouso natural. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tempo
pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro rumo, sem perturbação. Amém, meus irmãos. Estamos caminhando para o final do nosso culto online. Eu quero te convidar a orar nesse momento, a colocar diante do Senhor os pedidos que os irmãos colocaram no grupo do WhatsApp da igreja. Eu quero convidar você a estar colocando diante do Senhor nesse momento aí, pela saúde da mãe da irmã Jo, pela família. Os irmãos pedem pela situação, pelo contexto em que nós vivemos, para que Deus tenha misericórdia do mundo. A irmã Néia pede pelos pais, pela família que se encontra em Cuiabá, pelos profissionais de saúde, os irmãos pediram aí também, né? Então, vamos ter um momento de oração, vamos falar com o nosso Deus e colocar tudo isso diante dele. Senhor, nós te louvamos, Pai, por estarmos cultuando o teu nome. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que diz que nós não devemos temer. Ó Deus, que nós não devemos, ó Pai, desanimar, mas manter os nossos olhos em Jesus. Nos ajude a colocar isso em prática, Pai, na nossa vida diária. Ó Deus, eu quero colocar, Senhor, diante de Ti neste momento os pedidos dos meus irmãos. Ó Deus, visita, Senhor, os profissionais de saúde, Pai. Nós rogamos a Tua misericórdia, Senhor, o sustento, a graça, Senhor. Ó Deus, os visite, Senhor, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, Senhor. Sustenta-os, ó Deus, de modo que o Teu nome continue, ó Deus, a ser glorificado, pessoas continuem, ó Deus, a serem tratadas pelos profissionais de saúde, ó Deus. Não somente os profissionais de saúde, ó Deus, mas todos aqueles que permanecem ainda trabalhando, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor. Oramos, ó Deus, por aqueles, ó Deus, que estão trabalhando, ó Deus, em busca da solução, em busca, ó Deus, de um remédio, ó Pai, que venha acabar com esse vírus, ó Deus. Oramos pedindo que o Senhor dê sabedoria. A Tua palavra diz, ó Deus, que a sabedoria ela vem do Senhor. Ó Deus, é o Senhor quem concede graça, ó Deus, graça comum a todos. Então nós rogamos, ó Deus, que o Senhor visite, Pai Santo, e nos dê uma saída. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Queremos orar, Senhor, pelos nossos familiares, ó Deus, pedindo o cuidado, a misericórdia. Nos guarde, Senhor, não permita, Senhor, que nenhum de nós, ó Deus, não permita que nós venhamos ser contaminados com esse vírus. Ó Deus, venha visitar, Senhor, aqueles que estão aflitos, com medo, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar consolando, confortando em meio a toda essa dor. Ó Deus, rogamos o consolo do Senhor sobre aqueles que perderam, ó Deus, seus parentes, ó Deus, e nem o corpo puderam ver, receberam, ó Deus, somente as cinzas, ó Deus, por conta da situação agravante, ó Deus. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, ó Deus, console, ó Deus, visita esse mundo, ó Deus, com a Tua misericórdia, ó Deus, com a Tua graça, Senhor. Que esse seja o tempo, ó Deus, em que muitos, ó Deus, se rendem ao Senhor. Que esse seja o tempo, ó Deus, em que muitas pessoas se dobram diante de Jesus Cristo, ó Deus, convencidas, ó Deus, pelo Santo Espírito de que são pecadoras, Pai. Senhor, que esse seja o tempo, ó Pai, em que a Tua igreja, Senhor, se volta para o Senhor em oração, em jejum, em arrependimento, ó Deus, por uma vida pecaminosa. Ó Deus, santifica a Tua igreja, Senhor, persevera-nos, ó Deus, nesse tempo, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, nos abençoe, Senhor, visita, Senhor, a família da irmã Néia, Senhor, com a Tua graça. Ó
ó Deus, que se encontra em Cuiabá. Visita, Senhor, todos os estados, ó Deus, com a tua misericórdia, Senhor. Guarde, Senhor, toda a família da irmã Néia, ó Deus, que ali se encontra. A situação está difícil ali em Cuiabá também, Senhor. Nós pedimos que o Senhor guarde, ó Deus, as famílias que eles estão, guarde a tua igreja, Senhor, nossos irmãos em Cristo que eles estão. Em nome de Jesus, Senhor, pedimos, ó Deus, pela saúde emocional, ó Deus, da mãe da irmã Jô, ó Pai, que o Senhor a visite, ó Deus, nessa ansiedade, nessa depressão. Ó Deus, vem estar ajudando, Senhor, a mãe da irmã Jô, ó Deus, para o louvor da tua glória, Senhor. Se conosco, ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, com a semana cheia da tua graça, cheia da tua presença, Senhor. Nós descansamos em ti, certo de que o Senhor está no controle. Pedimos que o Senhor nos leve para casa, Senhor, nós que aqui estamos. Abençoe os irmãos que estão em suas casas. Protege-nos, ó Deus, debaixo da tua boa mão, em nome de Jesus. Finalizando, meu irmão e minha irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão infindável e indizível do Santo Espírito seja comigo, seja contigo, seja com todo o povo de Deus. Tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Estaremos passando maiores informações com relação à nossa comunidade de fé pelas redes sociais. Continuaremos a postar nossos devocionais, a compartilhar nossas necessidades uns com os outros, e cremos que em breve tudo isso vai se resolver para a glória do nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.